povo sofreu demais na mão da igreja, assim, sabe? Na Idade Média. Eu acho que o povo Não foi na mão da igreja. Nós temos que entender o contexto de igreja da Idade Média. Né? Porque quando o Império Romano perde as suas forças de Estado nas fronteiras dos bárbaros e os bárbaros começam a dominar o Ocidente, o imperador tem que fugir. E quem é que ia conseguir fazer a ponte entre o que restou de Império Romano e os bárbaros para não destruir e dizimar o povo romano do Ocidente? A igreja. A igreja. A partir do momento em que a igreja ganha esse título de pontífice, ou seja, que constrói as pontes, que liga as pessoas, ela passa a ter uma autoridade diante do império. E quem que não queria um título clerical para se mostrar diante do imperador como pessoa boa? Não eram padres e bispos corrompidos. Era gente corrompida que se tornava padre e bispo. Infiltrados. Era o contrário. Infiltrados. Caraca. Em troca de títulos eclesiásticos, porque é a igreja que começou a mandar. Sim, você tem razão. Então, não é a igreja que fez o que fez. Foram os mau caráteres que assumiram cargos clericais em nome da igreja e fizeram toda a desgraça. E quem leva é a igreja. Tanto que depois nós vamos ter a reforma protestante, a contra-reforma protestante, para poder justamente separar o joio do trigo. Né? A vida monástica nessa época, o grande mosteiro de Cluny, na França, que vai resgatar a questão do celibato, porque o pai passava o seu título de cardeal para o filho. Se ele era um monsenhor, se ele era bispo, se ele era cardeal, o filho herdava. E era casado todo mundo, então os filhos tinham a herança, posse, e perpetuava essa maldade. E os monges começam a pressionar pela obrigatoriedade do celibato, justamente para romper com esse vício que foi instalado entre esse povo mau caráter que entrou na igreja, dominou a igreja, inclusive viraram papas, porque tiveram todos os títulos. Vários papas vieram deste lugar do mau caratismo. Né? Não é porque era velho que era santo. Não se esqueça que todo mau caráter fica velho um dia. Então não é porque é velhinho, coitadinho. Coitadinho não, vamos saber a história dele. Porque todo mau caráter envelhece, se não morrer antes. Sim. Então dizer que a igreja errou na Idade Média é uma estupidez. Você tem razão. Porque ela foi... Você discordar dele. Ela foi penetrada. A igreja não faz mal a ninguém. São as pessoas que fazem. São as pessoas Quem que criou os erram. hospitais? Quem criou as escolas e as universidades? Sim, Quem criou as creches e os orfanatos? Quem criou os asilos? Quem criou as maiores instituições que cuidam de gente no mundo até hoje? A Igreja Católica Apostólica Romana. E até hoje, veja o número de hospitais, de asilos, de orfanatos que são mantidos pela Igreja Católica, pelo povo católico, pelos católicos, religiosos ou não. Então dizer que a Idade Média a igreja fez e aconteceu é assinar um atestado de burrice. É não conhecer a história. Não foi a igreja que fez. Foram pessoas desejosas de poder que a igreja agora tinha, que se adentraram na igreja e usurparam do nome da igreja para fazer o mal. Era gente que já estava ali porque não conseguiu ter títulos no império, foi ter títulos na igreja. Então a gente tem que saber diferenciar uma fase da outra. Sim. Se a gente não estuda a história, a gente corre o risco de cair na mão de péssimos professores. É verdade. Você me explicou uma coisa da igreja que eu sempre fui contra, que era o fato do padre não poder ter família. Mas foi feito isso... Inicialmente por uma questão moral. Exatamente. Inicialmente por uma questão moral, para defender a moral. Ué. Imagina, era passar de pai para filho. O poder não... As filhas não de um porque na época cardeal... era poder, né? Era tudo poder. Na época era As poder. filhas... O cardeal, ele tinha título de príncipe. Se ele casava uma filha com alguém de outro país, ele era detentor da terra de outro país. Porque ele deu a filha em troca de terra. Uhum. Era como faziam os reis. Então, toda essa política, ela tem que cair. Então, são os monges, principalmente os que vieram da regra de São Bento, que vão trazer a obrigatoriedade, exigir da igreja a obrigatoriedade do celibato. E aí acabou Então essa... nasce como uma questão moral. E depois eles percebem os frutos espirituais do celibato, por isso ele é mantido até hoje.
Que é o que eu ia te perguntar agora, você já não podia mudar isso. Não, é mantido até hoje, é por uma questão, hoje, pela mística, pela fé. Nosso casamento é com a igreja. O sacerdote, na pessoa do Cristo, ele é o esposo da igreja. A igreja é a esposa de Cristo. Por isso, a submissão da igreja ao Cristo. Por isso, a religião é patriarcal. É por isso que o homem, ele não cobre a cabeça na igreja. Homem nenhum pode entrar com a cabeça coberta numa igreja, no cristianismo. Por quê? Porque ele é reflexo do Cristo, do Criador, do Pai. A mulher, por ter sido tirada do homem, ela cobre a cabeça. Sério? Porque É por ela isso? está para o homem. Então a mulher cobre a cabeça, tanto que no catolicismo, até antes do Vaticano II, o concílio, era obrigatório as mulheres usarem o véu, né? Mas demonstrando a sua pureza, a sua castidade e a sua dignidade diante de Deus. Não é para as pessoas te verem que você usa véu. Você usa véu diante de Deus, como esposa consagrada. Então, Cristo é o esposo, a igreja é a esposa. Tanto que quando vocês vão casar, a prece que o sacerdote ou o diácono ou o ministro faz sobre o casal é justamente essa, dizendo para o noivo amar e respeitar a sua esposa, assim como Cristo amou e respeitou a sua igreja. Ou seja, a mulher não é objetificada no cristianismo. Ela é a sustentação. Quando nós falamos ela foi arrancada do homem, da costela do homem, essa metáfora não fala de submissão, fala de sustentação. Porque para que serve uma costela no corpo humano? Para te sustentar. Para sustentar o corpo e para proteger os órgãos vitais. Essa é a função da sua esposa. Por isso que dentro do patriarcado do cristianismo, o homem, por ser o reflexo do Criador, figura do Pai, ele não cobre a cabeça. A mulher cobre a cabeça, porque ela tem a função de proteger, de cuidar.